nós vamos ofertar com muita alegria e dizimar também. A oferta e o dízimo também faz parte do culto. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E aí eu te convido, se você ainda não entrou no culto, ainda dá tempo. Dá tempo ainda de entrar no culto. Né, irmãos? Dá tempo, tá bom? O Senhor, Ele é bom e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor, se no céu tem barulho, se Ele manda uma anja aí, oremos pelo Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a tua igreja que vai ofertar nessa noite, que vai dizimar. Senhor, receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, meu Senhor, diante da tua glória. Aqueles, ó Deus, que estão passando privações, necessidades da sua vida financeira, que o Senhor possa abrir a janela do céu, que o Senhor possa abrir portas de emprego, possa mudar essa situação, para que o teu servo possa também abençoar e contribuir com a tua obra. Nós oramos assim porque cremos no teu nome, é poderoso hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou louvar a Deus. Você que souber esse louvor e adorar juntamente comigo, amém? aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus.
Nós vamos ouvir agora o pastor Elias Cross trazendo a palavra. Aleluia! O nosso co-pastor vai fazer aqui uma oração, apresentando o pastor. Aleluia, Deus! Nós já oramos, nós vamos nessa oração pedir a Deus tanto que use ele, como também prepare o nosso coração para receber a palavra, né? Porque se Deus usar ele, vai a gente fechar o coração, não vai resolver nada, né? Aleluia, Deus! Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos, soberano Deus, Pai amado. Deus queridos, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Já temos ouvido a Tua palavra através dos louvores. Tem tocado, Senhor, aleluia, os nossos corações. E eu creio que tem tocado o Teu coração nesta noite. Agora, Pai querido, o Teu Filho que vai nos trazer a Tua palavra, Senhor. Não aquela que nós queremos ouvir, ó Pai querido, mas aquela que o Senhor quer falar conosco, aquela que toca até o coração, aleluia, aquela que desce até o profundo da nossa alma. Venha falar conosco nesta noite, usando o Teu Filho, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce e amável paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio estar convosco nesta noite, nesse congresso maravilhoso, com o nome Grupo Voz do Clamor. O nome é maravilhoso. Quero aproveitar o ensejo e ler o versículo Mateus 5,16, certamente vocês já leram diversas vezes. Mateus capítulo 5 e versículo de número 16, que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podeis tomar assim. Eu quero, antes de entrar aqui e falar, meus irmãos, eu sempre levo comigo alguns livros. Desde quando eu fazia seminário, eu vendia livro para viver. Eu dava aula, mas valor de aulas, quem dá aula de teologia, se for depender do valor de aula, e professor no geral é assim, né? Tem que fazer alguma coisinha a mais. Aí eu vendia livros, sustentar a família, ia só no ministério, e daí teve uma época que comecei a escrever e não parei mais. E eu tenho aqui o Manual do Obreiro, tudo que o obreiro deve saber da porta até o culto, como receber, como dirigir o culto, diversas cerimônias, inclusive até cerimônia fúnebre, e tem até uns sermõezinhos no final. Depois tem mais esse, vou apresentar esses 2 sermões para todos os dias do ano. São 366 sermões para todos os tipos de festividades, reuniões, um para cada dia do ano. É só orar e jejuar 3 dias, depois só ler o sermão, está tudo certo, porque o fundamento é a unção. Depois, se os irmãos tiverem interesse, a minha esposa está coordenando aí, nós temos alguns livros a mais. Eu produzia que alguns textos, cheguei, já passei de 50, mas não que eu queria escrever, é porque me pediam, eu escrevia. O pastor escreve sobre esse assunto, escreve sobre a escola dominical, revista também, escrevemos diversas revistas para a IBT, e assim, cada sermão que o pastor prega pode ser um livro. Eu estou no ministério há 40 anos, então cada sermão, pastor de igreja não pode ficar repetindo sermão, mesmo sermão a vida inteira. Se bem que tinha um pastor que o irmão disse que ia embora porque o pastor pregava sempre a mesma coisa. Vou embora dessa igreja, o pastor só prega sempre a mesma coisa, sempre a mesma palavra. Aí o pastor perguntou para ele, porque ele estava indo para outra igreja: mas espera aí, que palavra é essa que o pastor sempre prega? Ele disse: pô, esqueci. Então volta lá, você tem que ouvir isso. Não tem isso, nem
isso é situação para mulher. Mas eu quero parabenizar aqui, louvar a Deus pela vida do pastor João Dantas, servo de Deus, honrado. Eu pensei que eu já tivesse assistido em alguma congregação, mas é lá na sede que nós nos encontramos, né? Seu co-pastor aqui, pastor Marcos. Louvar a Deus também pela vida da diaconisa Adriana, que é a esposa do pastor, né? O Talmud diz que um homem que não encontrou uma esposa é um homem pela metade. Então o homem tem que encontrar uma esposa. E glória a Deus pelas esposas de homens e mulheres de Deus. Um homem sem uma esposa é complicado. Glória a Deus. Tem minha esposa aí, já me acompanha há mais de 40 anos. Glória a Jesus. Quero também adorar a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Gilson, que está sempre entrando em contato conosco e me fazendo conhecer esse jardim de Guarulhos. Né? Guarulhos é um jardim florido, tem só homens e mulheres abençoados. Também quero parabenizar os músicos. Olha que coisa linda, né? Tem até a bateria aí, ó. Só dá tudo assim, tudo em harmonia, nenhum fritando o outro. É uma coisa boa, sério. É Deus por na vida de vocês. Glória a Jesus. E porque os músicos têm valor extraordinário. Eu passei por um deserto musical na igreja e falei, meu Deus, cadê os músicos? Foram todos tocar em bandas famosas aí. Eles falam, pastor, mas ofereceram 10 mil por mês. Como é que eu vou deixar? Me ofereceram 15. E no Senhor fiquei só. Falei, e agora, Jesus? Aí o Senhor falou, investe nas crianças. Aí comecei a investir nas crianças. Hoje eu tenho músico de solo na igreja. É uma coisa maravilhosa. Com 8 anos já vai aprender bateria, guitarra, baixo, violino. E assim, virou uma fábrica de músicos, né? Mas eu louvo a Deus, porque a música é uma coisa maravilhosa, vai permanecer no céu. Pregação acaba, congresso, nada disso, mas a música permanece lá. Então, olha, Deus seja louvado pela vida dos músicos. E também o tema que vocês escolheram. Vocês são no 23º congresso. É muito congresso, hein? E o tema, atitudes que refletem a glória de Deus. Esse tema é o tema da vida inteira, é o tema da vida cristã, porque a nossa vida está atrelada a atitudes, a comportamento. E, na verdade, quando você olha para o céu e vê um avião, que é rota de aviões, né? O avião está lá nas alturas. O que é aquele avião lá? É o resultado de uma atitude. Alguém que descruzou os braços, alguém que resolveu a colocar para fora o seu talento, sua vocação. E nós temos nos aviões agora algo extraordinário. E assim como o carro, como a construção, como o casamento, como a sua graduação, tudo que você é e faz relaciona-se com a sua atitude. Por isso que Miqueias diz, levantai-vos, Miqueias 2:10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não adianta querer receber, fazer, produzir de braços cruzados. E esse texto de Mateus capítulo 5, verso 16, na verdade é um texto que brilha dentro do sermão mais famoso do mundo, o sermão mais importante, o maior sermão que já foi pregado na face da terra, que é o sermão da montanha. Nós começamos aí com Mateus capítulo 5, quando Jesus, o texto diz que Jesus viu a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e Jesus começou a pregar. Eu fico pensando, como é que Jesus pregava? Né? Qual era a performance, qual era a técnica de Jesus? A técnica de Jesus não tem nada a ver com a técnica de muita gente da atualidade, porque eu acredito que muitos congressos talvez não convidariam Jesus para pregar, ou também não convidariam o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo tinha gente até que dormia no seu sermão. Então, convidar essa gente que fala pausadamente, essa coisa toda. Mas o sermão de Jesus era cheio de histórias e também de confrontações. E as palavras de Jesus não eram apenas palavras retóricas ou palavras para preencher um espaço que lhe fora dado. Jesus penetrava nos corações, na alma, e falava exatamente aquilo que o homem precisava ouvir. Hoje eu estava estudando um pouco a vida do apóstolo Paulo e verificando a técnica, exatamente a técnica de Paulo pregar. Paulo, quando chegava nas sinagogas, ou na sua primeira viagem missionária, ele procurava as sinagogas. E como Paulo pregava o Evangelho? Qual era a Bíblia de Paulo? Quais eram os livros de Paulo? Quais eram as técnicas que Paulo usava? Bom, Paulo já era, desde cedo, fora um talmidim, 13 anos, já instruído aos pés de Gamaliel, que por sua vez foi discípulo de Hillel, um dos grandes mestres de Jerusalém. E aos 13 anos, Paulo já foi encaminhado, ou Saulo, para ser um talmidim, discípulo. Ele aprendeu tudo o que dizia concernente à lei. A mensagem estava dentro dele, mas ele era um religioso cego, que queria cumprir ao pé da letra o pensamento dos fariseus. Ele pertencia a uma seita separatista que nascera exatamente na época dos cativeiros, a época daqueles silêncios, quando nasceu a sinagoga, e também vieram os partidos. E os judeus certamente vieram de uma linha de adorar somente a Deus, porque durante muitos séculos os judeus foram idólatras. O comportamento do judeu era servir a Baal, a Astarote, a Xerim, a Xera, a rainha do céu, e também até oferecer seus filhos a Moloque, ou as mulheres chorar por Tammuz ou Tamuz, como Ezequiel viu na visão que Deus lhe dera quando estava entre os cativos de Judá. Então Israel estivera durante muitos anos envolvido com a idolatria, com a feitiçaria, embora também servissem a Deus. E Deus não divide a sua glória. Deus não quer você metade do outro lado e metade desse lado. Deus quer você todinho para Ele. Deus quer que você seja por inteiro dele, por alma e espírito. E os judeus, no decorrer dos séculos, desviaram-se milhares de vezes, e o Senhor enviando profetas, até que veio o cativeiro. E no cativeiro eles aprenderam de fato a serem monoteístas, porque viram que o cativeiro veio exatamente por causa das idolatrias, das rebeldias. No decorrer dos anos nós temos histórias lindas, como a história de Daniel, os seus amigos. Daniel, que honrou a Deus, glorificou a Deus, quando adorou, buscou a Deus em oração, deixou que a glória do Senhor manifestasse na sua vida através da sua fidelidade a Deus, porque ali no cativeiro eles aprenderam a adorar somente a Deus. Ou os seus amigos, quando foram colocados diante da estátua de Nabucodonosor, e todos se ajoelharam, mas os 3 companheiros de Daniel não se ajoelharam. Então, nesse cativeiro para frente, os judeus aprenderam que só Deus é Deus, adorar só a Deus, e não importava nada que viesse, perseguição que viesse, ainda que fossem ameaçados a serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles diziam: olha, ó rei, tão certo vive o Senhor, que nós não nos prostraremos diante dessa estátua, quer o Senhor nos livre ou não. E eles não temiam mais a sua vida, porque o negócio deles era adorar a Deus, demonstrar a glória de Deus, viver para Deus, honrar a Deus, servir a Deus, independente do que acontecesse com eles. Tanto é que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas quando você começa a servir só a Deus, Deus entra na sua vida, Deus entra na sua história, Deus começa a caminhar com você, falar com você, dialogar com você, Ele começa a dar a você segurança.